Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento, para nós estarmos nos colocando em oração, pedindo orientação do Senhor, que seja falado aquilo que Ele deseja em nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, nós nos colocamos aqui na Sua presença, ó Pai, na Sua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, por permitir estarmos aqui, ó Pai, por termos essa liberdade, Senhor, de congregarmos com os irmãos, ó Pai, de estar aprendendo cada dia mais da Sua palavra, ó Pai. Nós sabemos em tantos lugares desse mundo onde nós não temos essa liberdade, ó Pai, onde muitos cristãos estão sendo assassinados em nome do Senhor, mas é para a Sua honra e glória, ó Pai, que eles estão dedicando a sua vida, levando a palavra, ó Pai. Então exorta no Senhor, para que a cada dia mais nós possamos trazer vidas aqui para esse lugar, ó Pai, possamos conquistar mais para Ti, ó Deus. Nós sabemos que não somos nada, ó Pai, é através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos capacita, que nos dá o poder para fazer a Sua obra, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, falando através da equipe de louvor, ó Pai, através do irmão Júnior, ó Pai, que seja falado aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações, ó Pai. Tu sabes a maneira que cada um entrou aqui neste lugar, ó Pai. Conforta, Senhor, quebranta os corações, ó Pai. Aqueles que precisam de uma bênção, de uma cura, agora, Senhor, que possa estar sendo curado. Nós pedimos que seja sempre feita a Sua vontade na nossa vida. Amém, Senhor. Podeis assentar. Primeiramente, gostaria que nossos visitantes, pela primeira vez, colocassem em pé, para a igreja possa estar conhecendo, no culto de jovens. Lá atrás, o irmão Darcy, irmã Maria, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmão João, pastor João, perdão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão Oswaldo, já é conhecido da igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? É que eu falei, visitantes pela primeira vez no culto de jovens. Sejam muito bem-vindos e as portas estão abertas e cada vez mais possam estar vindo nos visitar e trazerem visitantes também. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 a 17. Já estou escrevendo mais livro em Tiago aqui, pastor. Aumentei só uns 8. Amém? De 13 a 17. Abençoado. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que parece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, irmãos? Então, só para a gente trazer algum significado, a palavra jactar, demonstrar orgulho excessivo sobre suas próprias qualidades. E jactância, atitude de alguém que se manifesta com arrogância, que tem alta opinião de si mesmo, vaidade, orgulho e arrogância. Então, a gente sempre costuma dizer que o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, senão o Pai. E várias vezes eu vi o pastor pregando, o irmão Júnior pregando, que nós somos o quê? Servos do Senhor. E como servos, só de estarmos vivos no dia de hoje, já temos que estar agradecendo. E tudo, irmãos, que formos fazermos, colocarmos na presença do Senhor. Se for a sua vontade, como diz a palavra, eu estarei aqui, eu estarei ali, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. A própria oração que o nosso Senhor
nos ensinou, também fala isso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, nós estamos entregando completamente a nossa vida. Aí fica a pergunta para os irmãos: vocês têm feito isso? Vocês têm entregado todos os seus projetos, seus sonhos na mão do Senhor? Então, a pergunta para ficar íntimo para vocês, lógico, não precisa estar respondendo. Se você está fazendo, glória a Deus. Se não, irmão, coloquem na presença do Senhor, para ver se é isso que o Senhor tem para a sua vida. Porque Ele nos ama de tal maneira que possa fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou que sonhamos. Desde que nós andamos debaixo das suas asas, na sombra do Onipotente, que fala em alguns lugares. Em Mateus também fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e deixe Deus governar a sua vida. Não brinque de deixar Ele governar, realmente entregue. É uma coisa assim que para o mundo parece loucura, né? Mas para nós que cremos no Senhor, levantar e falar: Senhor, o Júnior sempre fala a palavra, né? Que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja, que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça, e que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Amém? Agora passa a palavra para a equipe de louvor. Pastor, tem uma palavrinha antes? Passa a palavra para a equipe de louvor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Que nós possamos nos levantar agora e levantar também as nossas vozes para nós estarmos louvando a esse Deus maravilhoso. Porque o seu sangue, lá na cruz, foi derramado um dia para que nós possamos estar aqui reunidos como igreja hoje. É através do seu sangue que Ele nos salvou. É através, amados, desse amor incondicional que nós temos vivendo os dias de hoje e os dias que virão. Que o amor do Senhor Jesus esteja sobre todas as coisas, sobre todas as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, vamos louvar, adorar esse Deus maravilhoso e grandioso. Amém? Aleluia! Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor
conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amados, na sala do trono está o Senhor. E eu quero ir lá pelo novo e vivo caminho. Esse caminho é Jesus. Não tem outro caminho senão para você se chegar nos braços do Pai. E para isso, amado, para a gente conseguir chegar até os braços do Pai, nós devemos ter a atitude de sermos cristãos. Uma atitude diferenciada, uma atitude onde que nós possamos sair lá fora e fazer uma diferença, impactar a vida de outra pessoa, que talvez precisa tanto ser impactada desse amor de Cristo que vive em nós. Cristo derramou um amor tão imenso, que a gente não deve guardar numa caixinha para nós. A gente tem que abrir essa caixinha e fazer o máximo que nós pudermos para que todo mundo possua esse amor de Cristo que nós temos aqui, que nós um dia ouvimos a palavra de Deus e aquela palavra, nós nos constrangemos diante daquela palavra, a tua glória foi revelada para nós, que nós possamos mostrar essa glória maravilhosa para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitudes que definem um cristão. Abro meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas os pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção. Quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abro meus ouvidos, quero tua direção.
Toma minha mente e guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas os pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Senhor Como é bom Jesus, louvar o mantenha-nos, ó Senhor. Pai, no teu caminho, para que nós possamos ser fiel a ti, porque o teu Espírito Santo, ó Pai, é que nos guia. Então, Pai, manda teu Espírito Santo para nós, Pai. Enche-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo, porque a gente vem aqui, Pai, precisando tanto dele. Sem Ele nós não somos nada, Pai, nós estamos perdidos, ó Pai. Que nós possamos ter o caminho certo, direcionado, e que o Senhor, Pai amado, seja o nosso caminho, a nossa direção. Manda, ó Pai, o Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar na presença. Oh, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai de amor. Obrigada, Pai, porque o Teu Santo Espírito paira sobre este lugar, Pai amado. Porque o Teu Santo Espírito vem, Pai amado, para abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos. Pai amado, que nós possamos, Senhor Deus, saber que o grito já foi dado na cruz. E esse grito, Pai, foi um grito de liberdade, a minha liberdade. Porque antes disso, eu não era liberta, os meus pecados ficaram gravados na cruz e hoje eu sou livre em nome do Senhor Jesus. Porque esse grito, Pai amado, esse sangue derramado, foi para me libertar. Obrigada, Senhor, meu Deus, Obrigado, por meu este Deus. ato de amor tão maravilhoso. Que nós possamos, Pai amado, louvar a Ti neste momento. Amanhã nós teremos ceia, ó Pai. E que desde hoje nós preparamos o nosso coração para receber o Teu corpo e o Teu sangue. Porque foi através dele que foi comprado a minha coroa. Eu comprei por causa do Teu sangue e do Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus. Não tem amor maior que esse. Em nome do Senhor Jesus, vamos louvar o grito, porque o grito já foi dado na cruz.
cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, Senhor, Pai de amor, o seu grito já foi dado na cruz, ó Pai. É através de Ti, Senhor, somente através de Ti, que as feridas são curadas, ó Pai, que as correntes são libertadas, ó Pai. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura as feridas, Pai amado, as nossas feridas, Pai. Liberta, Senhor Jesus, as correntes que prendem, Senhor Deus, para que a gente tenha uma vida santificada na Tua presença, ó Pai. Liberta, Senhor Jesus, aqueles que ainda são os cativos, que ainda não ouviram a Tua palavra, Pai. Porque há um tempo de pregar a Tua palavra e este tempo é agora, Pai. Há um tempo para semear, Senhor Jesus, e nós estamos semeando, Pai. Que em nome do Senhor Jesus essa semente caia em uma boa terra, um bom coração, ó Pai. E que as raízes dessa semente, Pai, sejam profundas. Tão profundas, ó Pai, que a nossa alma seja levada e resgatada pelo Teu amor. E que enquanto estivermos aqui, ó Deus, nós não vamos nos desviar, porque nós temos uma atitude, Senhor Deus, de cristão. Nós falamos sim para a Tua palavra e não para este mundo, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa este culto maravilhoso, que ainda vamos ter uma palavra ainda mais maravilhosa ainda. Mas eu já agradeço, Pai, pelo período de louvor que nós louvamos a Ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quebranta os corações, ó Pai. Que essa igreja esteja cheia da Tua juventude, ó Pai.
Eu profetizo, Senhor Jesus, que essa igreja esteja cheia da sua juventude, ó Pai. Que os jovens que estão aqui possam fazer a diferença, ó Pai. Constranger outros em amor, Senhor Jesus. E que todos nós vamos fazer uma diferença neste mundo, uma diferença reverente, Pai amado, uma diferença radical, Pai amado, por causa do Teu nome. Porque não existe, Pai amado, ato mais radical que o Senhor fez na cruz por nós. E o mínimo que nós temos que fazer, Pai, é demonstrar esse amor maravilhoso que nos alcançou, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. A palavra está com o irmão Júnior. Saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Queridos, em primeiro lugar, aquilo que a Glaucia acabou de fazer, Deus tocou no meu coração enquanto a gente estava louvando. Quantos jovens poderiam estar aqui essa noite e não estão? Muitos jovens que já fazem parte desse culto, desse grupo de jovens, por algum motivo não estão aqui. Eu louvo a Deus por aqueles que estão. Mas gostaria de convidá-los a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos fazer uma oração de clamor ao Senhor, pela misericórdia da vida desses jovens, que sinto muito no meu coração a falta de cada um aqui essa noite. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. O Senhor conhece os nossos corações e os corações de cada um, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo agora pela sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor esteja alcançando a cada jovem que aqui não está, Senhor. Cada jovem que poderia e deveria estar ouvindo a sua palavra, mas eu não sei o que aconteceu, mas não está aqui, ó Deus. O que te peço, Senhor, é que o Senhor os livre de todo mal, ó Deus. Que toda cilada ou artimanha de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Que pelo sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor venha proteger a cada jovem, Senhor. Venha livrá-los de todo mal, ó Pai. E venha colocar nos seus corações, ó Deus, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de servir somente ao Senhor, ó Pai. Que toda barreira caia por terra, ó Deus, e que o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Que o Senhor venha visitar, ó Deus, cada coração neste momento. Ó Espírito Santo do Senhor, venha tocar nos corações dessa juventude, ó Deus. Que elas sintam o fogo do Senhor no seu coração, ó Pai. E que possa arder o desejo de servir somente ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos orar cada vez mais e buscar a cada vez mais o Senhor. Mas que o seu amor, ó Deus, que a sua misericórdia esteja sobre cada um deles onde quer que eles estejam. E que eles possam servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração, ó Pai. Que eles possam buscar o Senhor e abençoe-nos essa noite, ó Deus, com a sua palavra, com o seu amor, ó Deus. Venha falar aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, segundo a sua vontade, ó Pai. Que toda a vontade do homem caia por terra, ó Deus. E que toda palavra proferida venha da sua boca, Senhor. Venha do seu coração para os nossos corações. Desde já eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1 e depois nós vamos ler Miqueias capítulo 7. 1 Samuel capítulo 1 é uma passagem bastante conhecida. Muita gente gosta de falar sobre essa passagem pela oração e pela fé de Ana. 1 Samuel capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Jofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou. Tou era filho de Eframita, e filho do Eframita Zuf. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos,
Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra parte para todos os filhos dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Acontece que Penina piorava a situação, porque provocava a Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, à casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava assentado no seu lugar de costume e ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, diante do Senhor. Porém, Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Por favor, meu senhor, respondeu ela, não estou embriagada. Estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer de angústia, de grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu de seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte, e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Verso 27 diz assim: pedi ao Senhor que me desse este filho e ele atendeu ao meu pedido. Por isso agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias em que viver. Ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido. E adoraram ali ao Senhor. Amém? O tema dessa mensagem é a fé, um exercício constante de confiança. A fé é um exercício constante de confiança em Deus. Amém, queridos? A história de Ana é bastante conhecida por todos nós, principalmente os que têm mais tempo de ministérios, que têm mais tempo de igreja, de congregação, que têm ouvido essa palavra. É uma história que nos chama a atenção em alguns pontos. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção é que todos os anos Eucana e sua família subia até a cidade para adorar o Senhor e fazer sacrifícios. Mesmo Ana não tendo filhos e sendo zombada por sua rival, entre aspas, Penina, ela subia junto.
ela ia todos os anos junto com seu marido. E às vezes a gente se coloca numa situação de Ana, se a gente parar para analisar um pouquinho, e muitas vezes a gente passa por algumas situações onde a gente pensa assim, eu não vou mais não, porque eu vou lá para ser maltratado, eu vou lá para ser humilhado, eu vou lá para ouvir coisas que eu não quero ouvir, então eu não vou mais. Muitas vezes a gente desiste, principalmente quando a gente vai à casa do Senhor, os jovens, e ouve uma palavra que toca no coração e que chama a uma vida de arrependimento, e no outro sábado ou no outro domingo não volta na igreja, porque ouviu aquilo que não gostaria de ouvir. Porque ouviu aquilo que o Espírito Santo tocou no coração, mas ainda assim dói e eu vou recuar, eu não vou mais. Então Ana nos demonstra uma fé de um tamanho tão grande que ela, todos os anos, mesmo sendo caçoada, mesmo sofrendo, mesmo angustiada, ela ia oferecer sacrifício à casa do Senhor. Ela acompanhava o seu marido. Mesmo não sendo ali um momento de alegria para ela. Mesmo não sendo um momento de gozo, porque uma vez que não tinha filhos, o Senhor não tinha permitido que ela tivesse filhos, ela ainda acompanhava o seu marido. E no nosso raciocínio, no nosso dia a dia, a gente quando é maltratado ou quando a gente não ouve aquilo que gosta, a gente não volta naquele lugar. Quando a gente vai na casa de alguém, principalmente aqueles que têm o chamado de Deus a pregar sobre a palavra e fazer visitação, e quando ouve assim uma palavra de amargura, quando alguém fala assim, eu não quero mais receber sua visita, não quero mais ouvir falar de Deus, não quero mais ouvir falar de Jesus Cristo, que às vezes a pessoa no interior do seu coração fica triste, porque todos nós queremos, com o desejo de Jesus Cristo, todas as almas sejam alcançadas para Ele. Então a gente às vezes vai falar do amor de Jesus, a pessoa fala assim, não quero mais ouvir sobre isso, não quero ouvir falar de Deus. Às vezes por algum fato que aconteceu na sua vida, por alguma tristeza, mas não quer mais ouvir falar de Deus. E a gente às vezes é até maltratado, principalmente os pastores, o irmão Oswaldo, o pastor João passa muito por isso. Às vezes é rejeitado, as pessoas rejeitam o Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, acabam caçoando, às vezes infelizmente, e nem por isso nós temos o direito de desistir. Nem por isso nós temos o direito de abrir mão de pregar a palavra. Né? O quão difícil é, e todo mundo passa por isso, quando a gente se coloca no ministério, e você vê o ministério em vez de ir para frente, infelizmente às vezes regride um pouquinho. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Nada acontece por acaso. Aqueles que estão aqui é porque Deus queria falar aos nossos corações. Aqueles que não estão, por algum motivo, estão perdendo a plenitude da palavra do Senhor. E nós temos que entender que por mais difícil que pareça o caminhar, por mais difícil que pareça o dia a dia, porque a palavra fala que os dias são maus, nós não podemos desistir. Nós não podemos jogar a bandeira, a toalha fora. Nós não podemos simplesmente virar as costas para Jesus, porque o seu amor é maior do que todas as coisas. E por mais que às vezes o desejo do nosso coração é de desistir, é de deixar o Evangelho de lado, de não fazer aquilo que o nosso coração nos impulsiona, nós temos que sempre olhar para Jesus Cristo. Eu sempre falo que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. E a gente ouve pregações baseado nesse fundamento principal. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Se Ele não for o centro, nós não vamos conseguir andar ao lado dEle. Se Ele não for o tudo na nossa vida, a caminhada fica muito mais difícil. O que acontecia com Ana era uma situação de deixá-la angustiada. Só que o segundo exemplo de Ana é tão maravilhoso, tão grandioso, que ela, se sentindo fraca, como Paulo fala, aí ela que se tornou forte. Porque ela dobrou o seu joelho e foi pedir a misericórdia do Senhor. Ela foi na casa do Senhor clamar a Deus Todo-Poderoso. Chegou ao ponto de um clamor tão forte, um contato tão íntimo com Deus, que o sacerdote chegou a pensar que ela estava embriagada. O poder da oração de Ana foi tão forte que o sacerdote Eli chegou a imaginar que ela estivesse embriagada. Até que ponto nós temos clamado ao Senhor,
pela vida da juventude dessa igreja, ou dessa cidade, ou desse mundo, ao ponto de alguém falar assim: você está embriagado? Até que ponto nós temos orado? Nós temos dobrado o nosso joelho? Nós temos clamado pelo Senhor? O exercício da fé é a prática da confiança em Deus. É você depositar tudo nas mãos do Senhor. É você entender que sem Ele nós não vamos a lugar nenhum, mas clamando a Ele, a resposta vem segundo a sua vontade. A devocional de hoje, Juliana abriu no livro de Tiago, onde fala: se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. A força não está em nós, está em Deus. O poder não está nas nossas mãos, está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Enquanto nós não entendermos isso e não clamarmos ao Senhor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar patinando e não entregamos nas mãos do Senhor. Essa juventude, essa igreja pertence ao Senhor e não a nós. Não está nas nossas mãos. É difícil às vezes. Eu estava falando para o pastor João que eu tenho assistido bastante pregação e tenho ouvido muitas mensagens, porque nos dá conteúdo e nos dá base cristã para você pregar a palavra. E aí eu tenho ouvido às vezes bastante o pastor Lucinho, que tem uma igreja consolidada, uma igreja, segundo o coração de Deus, apesar também das dificuldades. Mas eu falo assim, às vezes o irmão Júnior, várias vezes traz uma palavra que é um puxão de orelha. Às vezes dói um pouquinho, machuca um pouquinho, mas uma igreja não cresce se ela não ouvir a verdade. Uma igreja não vai para frente se ela não aprender o que é certo. Uma igreja não vai caminhar ao lado de Jesus se ela não ouvir sobre o arrependimento daquilo que é errado. Se ela não se converter dos seus maus caminhos, ela não vai chegar em lugar nenhum. Se ela não entender, se a juventude não entender que precisa se arrepender dos pecados e fazer uma conversão, se converter dos seus maus caminhos, não vai chegar a lugar nenhum. Estar na igreja por estar, jamais vai agradar a Deus. Estar num templo, por simplesmente estar, não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando o seu coração está buscando fazer a vontade do Pai. O que agrada a Deus é que você faça a vontade dEle e não a sua. A vontade nossa precisa cair por terra. Os desejos da carne têm que morrer para que o Espírito Santo haja sobre a nossa vida. Faça a sua vontade sobre a nossa vida. Só que nós, quando encontramos dificuldade, quando encontramos algo que nos afasta de Deus, a gente acaba deixando Deus de lado. Muitos momentos a gente escolhe o mundo e deixa Deus de lado. Muitos momentos, às vezes quando a gente ouve aquilo que não queria ouvir, acaba, infelizmente, deixando de buscar o Senhor. Ana, mesmo sendo caçoada, a palavra fala que todos os anos ela ia, por mais difícil que fosse, porque ela já sabia. Você imagina a situação dela: bom, está chegando a hora de sacrificar ao Senhor, vai acontecer tudo aquilo de novo. Eu vou ouvir tudo aquilo. Penina vai tirar sarro, vai falar que eu não tenho filho, que Deus não foi bondoso comigo, cerrou a minha madre. Mas a solução que ela encontra, que é a verdadeira solução para a vida de um cristão, é dobrar o seu joelho e clamar pela misericórdia de Deus. A única solução na vida de um servo de Deus é você se humilhar diante do seu Senhor. Que a resposta de Deus se humilhe diante dele. Derrame o seu coração perante o Senhor e deixa que Ele venha agir através da sua vontade, da vontade do Pai que fez os céus e a terra. Se Ele quiser, e Ele quer nos abençoar. Ele quer sempre que o amor nos alcance. O amor de Deus é infinito, não tem medida. Não tem como eu explicar para vocês esse amor, mas Ele tem como colocar no seu coração que Ele te ama. Basta a gente entender isso. Basta a gente reconhecer que o clamor de um servo de Deus é ouvido pelo dono da vitória. Quer ter vitória? Clame ao Senhor.
Eu não sei o que cada um tem passado. Eu sei que os dias são difíceis. Os dias realmente são maus. A gente enfrenta luta diária. É uma luta constante, onde você pensa várias vezes. Em algum ponto da vida, ou em alguma fase da vida, você pensa em desistir de algo. Seja do trabalho, seja de um relacionamento, seja de um contato ou um convívio com Deus. Em qualquer situação. Todos nós já passamos por um momento de dúvida e pensamos em desistir. Glória a Deus porque estamos aqui. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui. Mas todos nós paramos para pensar, todos nós. Um exemplo para a juventude. Qual jovem, às vezes, em algum momento, não pensou em parar de estudar? E alguns até pararam. Né? Qual jovem nunca pensou, falar, isso aqui não tem graça, não quero estudar mais? Alguns até reconheceram que não é bom parar de estudar e retornar aos estudos, que é o exemplo de alguns que são da nossa congregação, da nossa igreja. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive passando por dificuldade. A gente vive pensando em desistir, porque as barreiras, às vezes, a gente acha que são muito grandes. Não determina-se o tamanho da barreira, e sim o tamanho do nosso Deus. O que é determinante na vida de um cristão é o tamanho do nosso Senhor, é o que Ana fez. Ela clamou ao Senhor de tal forma que ele chegou a pensar que ela estava embriagada. Será que a gente consegue imaginar isso? Será que a gente consegue parar para pensar um pouquinho a oração que Ana fez? A oração de Ana tocou no coração de Deus, que quando voltaram para Ramá, Eucana deitou com a sua esposa e ela ficou grávida. Veja o poder da oração, o poder da confiança em Deus. Aquilo que Deus pode fazer por nós. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque o Senhor. Se a gente parar para uma reflexão, se a gente for meditar sobre o que é a oração e o tanto que temos orado, nós vamos chegar à conclusão de que não temos orado quase nada. Ou pior, às vezes nada. A gente parar para analisar a nossa vida, uma reflexão interior, uma reflexão pessoal, do tanto que temos orado, infelizmente, muitas vezes não é nada. Muitas vezes nós não temos alcançado os ouvidos de Deus. Nós não temos clamado ao Senhor como realmente deveríamos. Ana é um exemplo para nós. Ana é um exemplo quando diz respeito à oração. O clamor de Ana, na sua dificuldade, mesmo sendo caçoada, ela não foi reclamar com Penina. Ela foi pedir para quem podia resolver o seu problema. Ela não foi lutar contra a carne. Ela não foi brigar contra a sua rival. Ela foi colocar nos pés de quem realmente pode responder. De quem realmente podia mudar a sua situação. E quem pode mudar a situação dessa juventude é Deus. Então eu peço para cada um que aqui se encontra, que nós possamos orar todos os dias pela juventude, não só dessa igreja, mas desse mundo. Que nós possamos clamar ao Senhor, para que Ele possa transformar a vida dessa juventude. Que haja transformação verdadeira no coração da juventude desse mundo. Que a juventude possa clamar ao Senhor como Ana fez. Que nós possamos clamar ao Senhor como Ana fez. E o terceiro exemplo que Ana nos dá, que uma vez, ouvida a sua oração, quando ela engravida, ela tinha tanto desejo de ter filho, até mesmo não só por ela, mas para calar a boca de Penina, mas ela toma uma decisão quando ela ora ao Senhor. Se o Senhor me der o filho que eu tanto desejo, ele pertencerá ao Senhor. Nós só vamos conseguir algo, ou a misericórdia de Deus, quando nós entregarmos tudo que nós temos na mão dEle. Nós só vamos resolver a nossa vida espiritual, física e material, se nós entendermos que a nossa vida tem que pertencer a Deus. Tudo que nós temos, a maior dádiva de Deus para cada um de nós é o dom da vida. A maior riqueza que Deus nos permitiu que tivéssemos,
ou que tenhamos, chama-se o dom da vida. Mateus 6,33 fala o que o Juliano falou. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não vamos chegar em lugar nenhum se não tivermos a atitude de Ana. Nós temos que entregar tudo aquilo de valor que nós achamos que somos dono nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor ser o dono da vida. Deixa Deus ser o dono de todas as coisas. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Ninguém tem dúvida de que o que Ana mais queria era ter um filho. E ainda assim, aquilo que ela mais desejava, ela entregou nas mãos do Senhor. Nós temos que ter esse entendimento, que se quisermos alcançar a misericórdia de Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua casa nas mãos do Senhor, a sua família nas mãos do Senhor, o seu carro nas mãos do Senhor, e tudo aquilo que você achava que era seu, hoje não é mais, porque eu profetizo que pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que você achava que tinha ou que era dono, não é mais, porque de hoje em diante está nas mãos do Senhor. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que eu achava que era meu, porque hoje é seu. Não está mais nas minhas mãos, mas sim nas suas mãos. Samuel foi um homem usado por Deus, um profeta de Deus, mas porque a sua mãe teve a atitude de entregá-lo nas mãos daquele que podia resolver todas as coisas. Porque Ana resolveu colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que ela achava que ela desejava. Os nossos desejos, as nossas vontades precisam, para a nossa vida, ser os desejos do Pai. As nossas vontades necessitam de que sejam a vontade do Pai. Nós temos que entender que para a gente caminhar numa vida de segurança, numa vida onde Deus é quem é o nosso protetor, o nosso livramento, para a gente chegar a esse ponto, tudo tem que estar nas mãos dEle. O Salmo 127 deixa isso bem claro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nós não entendermos essa essência de que tudo pertence ao Senhor, só que isso Deus só recebe quando nós, do fundo do nosso coração, colocamos na mão dEle. Porque muitas vezes a gente tem essa atitude de falar, Senhor, eu entrego, mas eu quero continuar governando. Eu quero entregar nas mãos do Senhor a minha casa, mas quem manda lá sou eu. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor, mas eu vou fazer o que eu quiser. Isso não é uma entrega. Isso é um faz de conta. Porque você finge que entrega e eu finjo que acredito. Colocar a vida nas mãos do Senhor é permitir que os seus passos sejam dados por Ele. É você orar, como eu falo, eu ensino a juventude sempre, Senhor, que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se coloque à disposição de Deus. Não é fácil para mim estar aqui todo sábado com a obrigação de trazer a palavra, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é coisa que você senta 5 minutinhos e vou ler a Bíblia e está resolvido. É uma responsabilidade muito grande, na qual eu peço para que Deus me use segundo a sua vontade. É assim a vida de um cristão. E eu sou falho e pecador como todo mundo. Mas quando a gente se propõe a servir ao Senhor, nós temos que fazer com alegria. Por mais que às vezes o coração fica machucado, angustiado como Ana passou. Por mais que às vezes nós enfrentamos dificuldade, lutas, quando você é às vezes questionado sobre como anda a juventude, como anda o trabalho com a juventude. Eu creio que Deus tem trabalhado nos corações dos jovens. Eu consigo ver a transformação de alguns jovens. Por mais que às vezes alguém não esteja vendo, eu sei que Deus está agindo. Por quê? Porque quando a palavra é verdadeira, ela vivifica, ela traz vida.
Então o jovem pode até cair, mas o Espírito Santo toca no coração e ele sabe que está no caminho do pecado. A palavra é aquela que traz vida, é aquela que vivifica. Qual de vocês ou qual de nós nunca passou por uma situação de cometer algo errado e logo em seguida o Espírito Santo fala assim: Júnior, você disse ou você fez algo que não era correto. Isso é o Espírito Santo de Deus. Quando você ouve a palavra, aquela que traz vida e vida em abundância, você reconhece que você está no caminho errado. Eu creio sinceramente, do fundo do meu coração, numa palavra que não volta vazia. Mais cedo ou mais tarde, a semente vai dar frutos. Mais cedo ou mais tarde, ela vai germinar. Porque tem um ditado que eu sempre falo: aquele que não vier pelo amor, vai vir pela dor, porque o amor de Deus vai alcançar a todos nós. Só que eu não quero que ninguém venha pela dor. Eu quero que todo mundo entenda que nós precisamos vir pelo amor de Deus. Porque pela dor é quando você sofre as consequências do pecado e reconhece que sem Deus você não é nada. Pela dor é quando você está com um pé na igreja, com um pé no evangelho e um pé no mundo. Quando você ainda não tomou uma posição e ainda fica assim: bom, eu sei que devo ir para a igreja, sei que devo ouvir a palavra, mas lá fora também é gostoso. Esses vão vir pela dor, porque numa fase da vida, num certo ponto, vão reconhecer que sem Deus não vão chegar a lugar nenhum. Eu não gosto disso, porque assim, se tiver que ser pela dor, é muito triste, é muito dolorido. O pecado traz consequências, a escolha do mundo traz consequências terríveis. Então eu desejo sempre que todo jovem, toda a igreja venha pelo amor, reconheça o sacrifício de Jesus na cruz, reconheça aquilo que Ele fez por cada um de nós. E quando você reconhece esse amor na sua plenitude, você não tem como fugir de buscar a Jesus. Você não tem como fugir, você não tem como não reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Quando você reconhece a essência do amor de Deus Pai, você por si só vai entender que sem Ele nós não somos nada. Gostaria de convidá-lo a vocês para abrir suas Bíblias também no livro de Miqueias. Gostaria de refletir um pouquinho sobre o livro de Miqueias com vocês, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículos do 1 até o 7, que retrata bem aquilo que nós estamos vivendo no nosso país. Diz assim a palavra: ai de mim, é tão difícil encontrar um homem honesto quanto achar uvas ou figos depois de terminada a colheita. Nem um cacho de uvas para provar, nem um único figo temporão, embora eu tenha uma vontade enorme de comer. Os homens bons desapareceram da terra. Todos são assassinos, tentando destruir até mesmo seus irmãos. Avançam para suas maldades com as mãos estendidas, e como sabe usá-las para fazer o mal. O governador e o juiz exigem suborno. A pessoa rica paga o que eles pedem e diz a quem devem condenar. A justiça é torcida nos planos que fazem. O melhor desses homens fere como se fosse um espinheiro. O mais correto é pior que uma cerca de espinheiros. Mas o dia do julgamento se aproxima com rapidez. O tempo de castigo de Deus, anunciado pelas suas sentinelas, está quase chegando. Naquele dia haverá uma confusão geral. Não confiem em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo. Tenham cuidado no que dizem, até com aquela com quem estão abraçados. Pois o filho despreza o pai, a filha provoca a mãe, a nora amaldiçoa a sogra. Sim, os inimigos do homem se encontram em sua própria casa. Mas eu me dirijo ao Senhor e espero a ajuda dele.
Espero por Deus, pois Ele é o meu Salvador. Queridos, se a gente parar para analisar essa reflexão da revelação de Deus para Miqueias, começa dizendo assim, ó: os governadores e os juízes pedem suborno, e tudo o que eles fazem estão submissos aos ricos. Infelizmente, nós temos vivenciado ou vivido essa situação. Em muitas situações da nossa vida, o mundo está corrompido. As pessoas se corromperam por causa do dinheiro. Infelizmente, nós temos ouvido tantos escândalos sobre aquilo que tem acontecido no nosso país. Nós temos ouvido tantas barbáries daqueles que têm o poder nas mãos de poder mudar as leis, de poder fazer algo por esse país. Todo dia é um bombardeio de más notícias. Todo dia você ouve coisas que machucam o nosso coração. Não estou dizendo aqui só sobre o contexto político, mas o contexto geral do que o nosso país está vivendo. É escândalo atrás de escândalo. São tantas coisas que eu não vou nem citar aqui, porque todos aqui, aqueles que acompanham as últimas notícias, sabem o que está acontecendo. Tomou uma proporção de tal maneira que todo mundo que acha que tem o poder nas mãos tem se corrompido, tem agido em favor de si mesmo, tem visto somente para o seu umbigo e não em favor dos outros. Em muitas rodinhas de discussão sobre conversa, a gente vai discutir sobre os mesmos assuntos que está acontecendo. Qualquer conversação, a gente vai tocar num ponto daquilo que o nosso país está passando. A gente chega até a pensar o seguinte: não compensa mais eu trabalhar, não compensa mais eu lutar, não compensa mais eu continuar, porque o fim está próximo. Nós infelizmente, estamos caminhando a passos largos para que vire um caos. Mas ao mesmo tempo, quando Miqueias fala no versículo 7, mas nós estamos alicerçados no Senhor. A minha confiança, a minha vida, tudo aquilo que eu achava que me pertencia, está nas mãos do Senhor. Nós cristãos, nós filhos de Deus, nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que por mais que a coisa esteja tomando um caminho que não nos agrada, nós temos que confiar e clamar e dobrar o nosso joelho. Nós temos que orar também pela nossa nação, pelos nossos governantes, porque a gente às vezes se revolta, quer tomar uma posição, quer falar mal, mas será que a gente tem clamado ao Senhor? Será que a gente está partindo para a briga contra a Penina ou nós estamos clamando ao Senhor? Porque às vezes nós estamos querendo brigar com a Penina. Às vezes nós estamos querendo ir lá brigar com a Penina. Nós estamos querendo se armar e ir para Brasília. Vamos brigar com a Penina. Vamos encarar a Penina lá de frente, mas nós vamos derrotar ela. Esse é o caminho? Não, queridos. Não. Por quê? Porque quando a gente acha que a força está em nós, nós somos fracos. Mas quando a gente age como Ana, clama ao Senhor e Ele age, aí é que somos fortes. Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensinou dessa forma, né? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Mas nós não, muitas vezes nós queremos brigar com a Penina. Você está destruindo a minha vida, Penina, então eu vou bater de frente com você. Eu vou lá lutar com você. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter voz, não estou dizendo isso. Mas, se a voz for de Deus, não tem inimigo que resista. Se Deus agir em favor da nossa nação, não tem Satanás que vai ter vitória. Só que nós ainda, nós cristãos, talvez não entendemos isso ainda, né? Nós, aquilo que deveríamos fazer, não é que não temos feito,
Mas será que nós temos clamado ao ponto de sermos chamados de bêbados? Será que nós temos clamado ao ponto de alguém olhar e falar assim, mas você bebeu demais? Infelizmente não. Infelizmente não. A gente acha melhor lutar contra a Penina, né? A gente acha melhor ir para o embate, para a luta, para o vamos ver. Podemos até conquistar alguma coisa, mas não é aquilo que Deus quer. Podemos até atingir um objetivo, mas não é aquilo que Deus planejou. E quando é da vontade de Deus, tudo acontece de forma clara na vida de um cristão. Deus se revela para aquele que o busca. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Enquanto a gente ficar querendo lutar com a Penina, não sei se nós vamos chegar em algum lugar, mas quando a gente clamar ao Senhor e Ele ouvir o nosso clamor, nós vamos conquistar a vitória. Porque a vitória não é nossa. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor que fez os céus e a terra. E nós às vezes achamos que temos força. A nossa queda está em acharmos que somos fortes. A união pode até fazer a força, mas quando Deus é a força. A união pode até trazer resultado, mas quando Jesus é o centro, quando Jesus é o alvo, quando Jesus é tudo na nossa vida. Porque não adianta nada lutarmos se Jesus não estiver na frente. Ainda que se você resolva se revestir de todas as armaduras, se o seu verdadeiro protetor não for Deus, a luta fica mais difícil. As batalhas ficam mais difíceis. Então temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, como o exemplo de Ana, que é um exemplo grandioso. Por que muito se usa essa passagem de 1 Samuel? Porque nos ensina a cada dia, nos ensina a todo momento, que temos que clamar ao Senhor. Miqueias deixou isso bem claro. Os governadores e os juízes se corrompem, buscam suborno, mas eu busco o Senhor. Essa atitude de um verdadeiro cristão. O mundo está se corrompendo, busque ao Senhor. Alguém chegou até você com uma proposta indecente, busque ao Senhor. Não vale nada, Jesus disse, conquistar todos os tesouros dessa terra e perder a vida eterna. De que adianta? De que adianta eu ficar milionário e a minha alma ir para o inferno? É a maior decepção na vida de uma pessoa é quando descobrir que por causa das coisas deste mundo perdeu a vida eterna. Muita gente não tem se preocupado com isso. Muita gente não tem buscado ao Senhor e acha que as coisas deste mundo é quem vai trazer alegria para sua casa. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ter essa convicção. Temos que ter isso no nosso coração, que se nós não clamarmos, não colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, como Ana fez, entrega aquilo que você mais valoriza nas mãos do Senhor e deixa Deus agir. Deixa Deus pelejar por nós. O exemplo de Josafá, no livro de 2 Crônicas, é bem claro. Quando ele se sentiu ameaçado, ele convocou todo mundo, vamos orar e vamos jejuar. Depois desse clamor, Deus disse assim, não precisa lutar não. Manda os levitas ir cantando, porque eu vou pelejar por vocês. Deus é quem peleja por aquele que o busca. Deus é quem livra aquele que o busca. Aquele que te livra do laço do passarinheiro. Aquele que te livra de todo o mal. É Ele quem pode fazê-lo. E não nós, pelas nossas forças. Que nós possamos clamar ao Senhor pela nossa juventude, pela juventude desse mundo, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos juízes, pelos 3 poderes constituídos legalmente. Nós temos que orar, clamar pela misericórdia do Senhor e pedir para que Ele venha agir em nosso favor.
pedir para que Ele venha agir sobre a sua misericórdia pela nossa vida. Que nós possamos agir como Ana. Não vamos para o embate, não vamos lutar contra a carne, mas vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, porque quando reconhecemos que Ele é a nossa força, a vitória é nossa. Amém, queridos? Amém. Fiquem de pé, vamos orar. Senhor, eu te louvo, em primeiro lugar, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Te louvo pela sua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Quero colocar aqui, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. Que nós paramos de lutar contra a carne, Senhor, e que passamos a colocar as nossas lutas debaixo do teu altar, ó Deus. Que as nossas petições, o nosso clamor venha alcançar os teus ouvidos, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez, perdoa a nossa falta de fé, ó Pai. Perdoa, Senhor, as vezes que queremos agir por conta própria. Que a partir de hoje, ó Deus, a cada momento da nossa vida, o nosso desejo seja fazer a sua vontade, ó Pai. Que o nosso coração esteja voltado somente para o Senhor, ó Deus. Que nós possamos, acima de qualquer coisa, colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa agir segundo a sua vontade. Como nós abrimos o nosso culto dessa noite, se o Senhor quiser, nós vamos alcançar a vitória. Mas eu creio na sua palavra e creio no seu amor. E tenho absoluta certeza de que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, ó Pai. Que os nossos corações sejam confortados pelo Senhor, ó Deus. Que as nossas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. E que o teu manto sagrado, a tua proteção, a tua misericórdia, seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse mundo, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, ó Deus, e também sobre a nossa juventude, ó Pai. Vá, Senhor, tocando cada coração daqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Que a sua bênção alcance a cada um, Senhor, e que nós reconheçamos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Que nós possamos ter o entendimento de que o Senhor tem que ser tudo na nossa vida. Então eu te peço em nome de Jesus, venha ser o centro da nossa vida. Venha ser o alvo na vida de cada um. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que todos possam ir na sua presença, em nome de Jesus. Só um minutinho que o pastor tem um recado. Queridos, que a graça maravilhosa de Deus continue operando nos nossos corações. Os irmãos podem ir rapidinho. Queridos, todo sábado eu tenho o discipulado com o meu discipulado amado. Quero apresentá-lo, irmão Oswaldo. É meu discipulador lá de Campo Grande. E lá em casa é difícil para eu fazer o discipulado. Porque o Davi chega, quer tomar o telefone, sobe para o meu colo. Então passei a vir aqui para a igreja, ou então eu vou para a praça caminhar e nós fazemos discipulado, eu caminhando na praça. E hoje eu saí de manhã bem cedo e vim para cá, para a igreja, e fiquei trabalhando, postando as mensagens do vídeo para as crianças, até que ele me ligou. Ele me liga, ele estava precisando de ser